E aí galera, tudo tranquilo? Olha só, vou passar algumas dicas para vocês para a nossa próxima prova, tá? A gente vai estudar sobre o continente asiático nessa prova. Então, eu quero que vocês tenham algumas coisas em mente. Olha, nós vamos estudar sobre a Ásia, sobre o continente asiático. Uma coisa que vai ser muito interessante para vocês levarem em consideração são as características gerais desse continente, ok? As características gerais. Bom, quando a gente fala em características gerais de um determinado continente, você precisa entender o seu tamanho, a sua posição geográfica. Eu vou apenas falar, não vou passar no quadro e tal, né? Mas porque o vídeo é bastante curtinho, é mesmo só para dicas, tá? Então sempre se lembre, é o maior continente do mundo, né? Pouco mais de 44 milhões de quilômetros quadrados. Tem os maiores contrastes, tá? Esses contrastes é o segundo ponto que você precisa entender, tá? Os contrastes. É bem possível que no Enem, que no vestibular, ou em que alguma prova de concurso que você for fazer, você encontre os termos disparidades, o termo antagonismo, são sinônimos nesse contexto, tá? Quando eu falo em contraste, disparidades, em antagonismo, no continente asiático, eu estou falando de contraste, olha só, físico, eu estou falando de social e cultural, ok? Bom, vamos pensar da seguinte forma: físico, olha só, você pode pegar como exemplo o clima e a vegetação. O continente asiático ele se estende desde as proximidades da linha do Equador até o extremo do Ártico. Então, nas proximidades da linha do Equador, o clima é quente, é tropical, chove pra caramba, as temperaturas são muito elevadas, na verdade. O tipo de floresta é tropical, uma floresta densa, com muita vegetação, com árvores imensas, né? No extremo do polo, a vegetação já é a tundra. Mas como assim a tundra? Aquela vegetação que não tem árvores, é vegetação rasteira, que tem musgo, que tem líquens, tá? O clima é muito frio, é o clima polar. As temperaturas são sempre negativas durante o ano, né? O inverno é muito rigoroso. No meião ali o clima é temperado, né? Parte da China, parte do Japão, o clima é bastante temperado, tem as 4 estações do ano muito bem definidas. Ok? Você pode observar também que tem um clima frio de montanha. O Pico Everest, o Monte Everest fica na Ásia, né? A planície da Sibéria fica na Ásia, mas também já fica numa posição de clima polar. Então climas frios, mas que está relacionado com a altitude. Outro ponto que você pode observar é a formação do relevo. Eu acabei de citar o exemplo do Monte Everest para comparar com o clima, mas agora eu vou citar o Monte Everest para comparar com o relevo. Tá? É o ponto mais elevado do mundo, quase 9 mil quilômetros, né, de altitude, 8.898 metros, se não me falha a memória, na verdade. A maior depressão, que é o Mar Morto, também está na Ásia, ou seja, são contrastes físicos, ok? Contraste social está relacionado a situação econômica nessa questão que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Tem países extremamente ricos, bem desenvolvidos, com um IDH brilhante, é o caso do Japão, é o caso da Coreia do Sul, é o caso de Israel, que tem um IDH muito bom, na verdade, tem uma boa qualidade de vida, uma boa distribuição de renda, são países muito desenvolvidos, tá? Você tem contrastes sociais relacionados ao estudo, relacionados à cultura religiosa. As maiores religiões do mundo, as religiões monoteístas, na verdade, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo se localizam naquela região, tá? E por causa desse contraste religioso gera muita disputa, muita intriga. Jerusalém é uma cidade sagrada para essas 3 religiões que eu citei. As maiores religiões politeístas do mundo, budismo, hinduísmo, brahmanismo, shintoísmo, confucionismo, são religiões grandes, de boa expressão
né, tem a sua base na Ásia. Tá? No contexto cultural, eu já citei o exemplo da religião, mas eu vou reforçar, né, citando exemplos relacionados ao dia a dia mais íntimo da gente, que você pode ver nos meios de comunicação. Por exemplo, na Índia, né? Na Índia você tem aí a dança do vento, você tem uma dança extremamente sensual, em que as mulheres usam poucas roupas, na verdade, você tem a Kama Sutra, são exemplos da Índia, né, bastante forte. Você tem também aquela galera do Oriente Médio que usa burca, né, não pode ter manifestação. Burca é aquela roupa preta que tampa todo o corpo da mulher, na verdade, ela não pode se mostrar muito, né, não pode mostrar o rosto, não pode mostrar o cabelo, não pode usar maquiagem, então, completamente contrastante. Tá? Para finalizar essas minhas dicas, eu vou falar um pouquinho sobre os tigres asiáticos. Tá? Os tigres asiáticos é aquele conjunto de países que se apoiaram na filosofia japonesa da disciplina. Hong Kong, Singapura, República de Taiwan, Coreia do Sul. Esses 4 países também são conhecidos como tigres asiáticos. São países que desenvolveram uma economia para exportação. Eles capacitaram a mão de obra, atraíram muitas empresas internacionais e, com base nessa atração, né, começaram a se destacar no mercado internacional como grandes exportadores. Ok? Bom, gente, são as dicas, né, da nossa prova. Espero que ajudem bastante vocês. Ok? Até a próxima.